Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para você, boa madrugada, né? Bom momento de estudo para você. Hoje nós iniciaremos o nosso assunto sobre Tribunal do Júri, por isso que eu coloquei Tribunal do Júri parte 1, porque este assunto, Tribunal do Júri, será dividido em várias partes, tendo em vista a complexidade, a extensão também do conteúdo. Nesta primeira parte, nós estudaremos basicamente a questão dos jurados, os itens, né, os assuntos, os requisitos, o tema relacionado ao jurado. Então, iniciaremos agora o nosso assunto, o nosso conteúdo sobre Tribunal do Júri, tá certo? Satisfação, e já digo a você que é um assunto extremamente importante, você que vai fazer concurso do Ministério Público, do Poder Judiciário, ou de qualquer outra instituição que caia Tribunal do Júri, nós bateremos em todos os pontos aqui que facilitará e possibilitará você fechar qualquer questão, tá certo? Tribunal do Júri, Tribunal do Júri. O que é isso, Tribunal do Júri, professor? Tribunal do Júri. Certamente você já ouviu falar no Tribunal do Júri. Talvez até tenha participado, talvez já tenha assistido. E se você é advogado, né, quem sabe, inclusive, já feito um Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, pessoal, ele é uma instituição reconhecida pela Constituição Federal, tá certo? Faz parte do Poder Judiciário. É o órgão responsável para processar e julgar determinados crimes. Quais são esses crimes? É o órgão do Poder Judiciário responsável ou que tem a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Isso mesmo, a competência do Tribunal do Júri é julgar os crimes dolosos contra a vida. Sim, professor, o que é isso? Os crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes previstos lá no artigo 121 para frente do Código Penal, 121 ao 124, homicídio, né? Instigação, auxílio ao suicídio, né? Infanticídio, aborto. Esses crimes são julgados pelo Tribunal do Júri, tá certo? Então, crimes dolosos contra a vida e conexo é a competência do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é uma instituição reconhecida pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 38 da CF, a linha ABCD, né? ABCD, a instituição do Tribunal do Júri, né? Não, vamos pular a parte histórica, mas só para você ter uma base, só para você ter uma ideia, é uma instituição tão antiga, pessoal, que remonta lá de 1215, na Inglaterra, né? Quando surgiu pela primeira vez, oficialmente, pelo menos no mundo ocidental, esta instituição, Tribunal do Júri. Claro que os doutrinadores, né, os estudiosos, sustentam muito antes dessa data, de 1215, já existia esse Instituto Tribunal do Júri. Agora, oficialmente, né, vindo para o mundo ocidental, em 1215, na Inglaterra. No Brasil, o Tribunal do Júri está reconhecido na Constituição Federal e também a sua organização no Código de Processo Penal, que nós estudaremos a partir de agora, tá certo? Primeiro item, então, é a competência. Cuidado, eles vão cobrar isso de você. E para que serve o Tribunal do Júri? Para julgar os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio é doloso contra a vida. Infanticídio é doloso contra a vida. Instigação, né? O induzimento, a participação no suicídio é crime doloso contra a vida. O aborto é crime doloso contra a vida. Esses crimes, sejam eles na forma tentada ou consumado, vão para o Tribunal do Júri. Crimes dolosos contra a vida, excluindo aqui, então, os crimes culposos contra a vida. E os conexos. Conexo são os crimes ligados a crime doloso contra a vida. Um crime conexo é aquele crime que está ligado a outro.
porque só tem conexão quando algo liga a outro. Vou te dar um exemplo, né? O sujeito praticou um roubo. Roubo não é crime doloso contra a vida. Roubo não é da competência do tribunal do júri. Perfeito, muito bem. Agora, olha só, ele praticou um roubo e descobriu que tem uma testemunha. E tem uma testemunha do roubo. O autor do roubo, querendo se livrar, querendo garantir a sua impunidade, vai lá e mata a testemunha. Opa, matar a testemunha, a morte da testemunha é um crime doloso contra a vida. E o roubo está ligado a ele, está conexo. Por isso que diz, crime doloso. Nesse caso, o sujeito vai ser processado, vai ser julgado pelo tribunal do júri. E o roubo também vai para o tribunal do júri, porque está conexo, está em conexão com o crime doloso contra a vida, qual seja o homicídio, porque ele matou a testemunha com a finalidade de garantir a sua impunidade. E aí é uma conexão. Então, muito cuidado, né? Os crimes dolosos contra a vida, vírgula, excluindo os conexos, falso. Os crimes dolosos contra a vida, e se aparecer na sua questão, na sua alternativa, compete ao tribunal do júri. Letra A. Os crimes dolosos e culposos contra a vida, falso. Os crimes punidos com reclusão, falso. Né? Não tem nada a ver, não é assim que se considera. Os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Correto, tá certo? O conexo é um crime que não é doloso contra a vida, mas o crime doloso contra a vida acaba puxando ele para o júri. O sujeito matou a testemunha do roubo. Né? A testemunha era importante para esclarecer o roubo, ele matou a testemunha. A morte da testemunha, o homicídio, vai puxar lá para o júri o crime de roubo. Por quê? A competência do júri, né, é em relação... para julgar os crimes dolosos contra a vida, mas também, se tiver conexo, vai para a júri. Tranquilo? Se você guardar isso aí, sobre a competência do tribunal do júri, você matou. Bom, a Constituição Federal reconheceu o tribunal do júri. Tá? Reconheceu o tribunal do júri, inclusive, como cláusula pétrea. Muito bem. E a Constituição Federal trouxe alguns princípios, né, que regulamenta, ou melhor, que direciona, que ilumina o tribunal do júri. Quais são esses princípios? Plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Está lá no artigo 5º, inciso 38. A plenitude de defesa é um princípio do tribunal de júri. Cuidado, porque ele troca lá. São princípios do tribunal do júri. Ampla defesa. Não. Claro que a ampla defesa é um princípio constitucional, isso aí não se discute. Mas a ampla defesa não é só do tribunal do júri, tá certo? Do tribunal do júri vai mais que isso, muito mais. É a plenitude de defesa, que é algo muito mais completo do que a plenitude, do que a ampla defesa. A plenitude de defesa assegura ao réu que vai para o tribunal do júri, né, a vastidão, né, no que tange a utilizar os meios para provar a sua inocência, para provar a sua alegação. É plena. Se quiser usar documento, vai usar. Claro que tem que respeitar os requisitos previstos em lei, porque documento tem que ser juntado 3 dias antes, eu vou falar isso para você. Quer usar testemunha, quer usar filmagem, quer usar carta escrita por alguém, qualquer meio pode ser utilizado para defender o réu, porque a defesa é plena. Plenitude de defesa é um princípio do tribunal de júri. Sigilo das votações. Sigilo das votações é outro princípio do tribunal do júri. O que é isso, professor? Sigilo das votações. Sigilo das votações, senhores, é uma segurança para você, jurado, né, no sentido de que as pessoas, o público em geral, o réu, não ficarão sabendo qual foi o seu posicionamento, se você votou para condenar ou para absolver.
É por isso que a votação é numa sala secreta. Nós veremos isso, né? É numa sala secreta, onde estarão apenas os 7 jurados, o juiz, o promotor de justiça ou a promotora, o advogado e 2 oficiais de justiça. E as portas estarão fechadas, né? O público não verá a votação, tá certo? Provavelmente, se você já participou de um tribunal do júri, você deve ter visto que chegou o momento que a juíza falou assim: agora nós vamos para a sala secreta. E aí vão para a sala secreta os jurados, a juíza ou o juiz, o membro do Ministério Público, o advogado ou o defensor e 2 oficiais de justiça. E ali ocorre a votação. A votação não é aberta, a votação é secreta, de forma que o que o jurado votou, se votou sim ou não, ninguém vai saber quem votou sim ou quem votou não, tá certo? Isso é sigilo das votações. Claro, pessoal, imagina se não tivesse sigilo das votações. E o jurado que encarasse um processo, por exemplo, de um sujeito perigoso, né? E se ele tivesse que manifestar o seu voto, certamente ele ficaria temeroso em condenar, mesmo sabendo, mesmo convicto de que o sujeito era culpado, de que o sujeito é culpado. Por quê? Porque seria aberto, seria público, cuidado, sigilo das votações. Se ele colocar publicidade das votações, você coloca falso, tá? Também é princípio do tribunal do júri, soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos é outro princípio que rege o tribunal do júri, princípio constitucional. Quer dizer o que é isso aí, professor? Quer dizer o seguinte, que o que os jurados decidiram, seja para condenar ou para absolver, é soberano. Não cabe ao tribunal reformar. Por exemplo, né? O jurado, ele está na primeira instância, tá? Os jurados estão na primeira instância. Na segunda instância, tem o Tribunal de Justiça. O meu cliente foi condenado aqui pelos jurados. Pode, Marciano, você recorrer para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça absolver? Negativo. Pode até recorrer para anular o julgamento, porque foi contra a prova dos autos, porque teve uma situação de nulidade ou coisa parecida. Mas eu não posso mais questionar se é inocente. Por quê? Porque não cabe ao Tribunal de Justiça reformar a decisão dos jurados. Por quê? Porque os jurados ganhou da Constituição Federal uma garantia denominada de soberania do que vocês decidirem. O que vocês decidirem, né, será considerado soberano, imutável, tá certo? Claro, senhores, né? Agora vamos imaginar o seguinte, Marcelo. Os jurados condenaram o sujeito, porque tinha uma testemunha que foi depor e falou que realmente o sujeito era culpado, porque reconheceu e tudo mais. E os jurados condenaram. Futuramente, 2, 3, 10 anos depois, sabe-se quantos anos, não interessa, a mesma testemunha agora comparece na presença do juiz e fala: juiz, eu equivoquei, na verdade eu menti, na verdade eu não... aquele depoimento que eu dei não é verdadeiro. Aí sim, nessa hipótese, poderá o Tribunal de Justiça reformar o que os jurados disseram, mas porque surgiu uma prova nova, isso é chamada de revisão criminal. Tudo bem, a revisão criminal, né, se aparecer uma prova nova da inocência do sujeito, por exemplo, a testemunha agora voltou ao seu depoimento, retratou, né, usando o pleonasmo vicioso, vamos dizer, voltou atrás, né, para usar o pleonasmo vicioso, para ficar bem fincado mesmo, ou seja, ela retratou, dizendo: oh, na verdade eu me equivoquei, eu menti, sei lá. Aí sim, aí só nesta hipótese poderá o tribunal, através de uma revisão criminal, absolver o réu. Tá certo? Fora disso, a soberania dos veredictos
é um instituto, melhor, é um princípio constitucional, e quer dizer o seguinte: o que os jurados decidiram está decidido, tá certo? Não compete às instâncias superiores, nem o Supremo, Marciano, nem a Suprema Corte pode reformar a decisão dos jurados lá do menor município do Brasil, né? Nem a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal poderá, porque é soberano, tá certo? E o último princípio volta a falar da competência, né? A Constituição Federal definiu a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. E aí nós acrescentamos os conexos, né? Crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes previstos lá no artigo 121 ao 124 do Código Penal, que eu já falei para os senhores: infanticídio, homicídio, né? Olha aqui, ó. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Esses crimes são de competência do Tribunal do Júri quando se revestirem do caráter doloso. Tá certo? Doloso. Agora, o homicídio culposo vai para o Tribunal do Júri? Não. Então, cuidado com a pegadinha, senhores. Toda espécie de homicídio será de competência do Tribunal do Júri. Você fala negativo. Negativo. E homicídio culposo de trânsito vai para o júri? Não. E homicídio culposo em outra circunstância vai para o júri? Não. Só vai para o júri os crimes dolosos contra a vida. Aí vem a pegadinha. Todos os crimes dolosos são de competência do Tribunal do Júri. Você manda um falso nele. Nem todos os crimes dolosos. Somente aqueles que forem contra a vida. Homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio ou aborto. Esses crimes, sendo dolosos contra a vida, evidentemente, segundo a Constituição Federal, vão para o Tribunal do Júri. Inclusive, se tiver algum outro crime ligado a ele, digo conexão, esse crime puxa também, tá certo? Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos, de novo, olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, ok? 10 mensalidades de R$ 25,00. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.